vocês a respeito do que passou Davi. Eu quero que vocês abram comigo o livro de Salmos, capítulo 42. Esse livro 42, que diz nesse salmo, é que quem escreveu eles foi os filhos de Corá. E daí eu comecei a pesquisar, a procurar e a futucar, porque esses homens eram levitas, de uma família de levitas. E lá atrás, algo muito dramático aconteceu no seu filho. Mas é coisa que a gente vai falar mais para frente. Nós vamos falar aqui de Davi. E no capítulo 42, no versículo 1, começa a dizer assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o teu Deus? Aonde Deus está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a minha alma. E como passava eu com a multidão de do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e alegrias e louvores, a multidão festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio é Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor ou ao ruído das tuas catadupas, ou das cachoeiras, das correntes de queda de água, todas as tuas ondas e vegas, elevação de um grande e forte, passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus adversários? E esmigalha-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Aleluia. Quantos de
nós não passamos por isso. Em algum momento da nossa vida, nós nos vemos perturbados com as coisas que estão acontecendo no dia a dia. Quando eu comecei a ler e a meditar nessa palavra, eu vi muito da minha vida aqui. E foi assim que eu me senti nessa madrugada. 2 anos. Mas hoje eu entendo, e agora eu entendo, porque o Senhor me acordou 2 horas da manhã. E porque Ele me fez ficar acordado até as 4. Porque eu não podia estar acordado mais cedo. Porque eu ouviria coisas que eu não ia conseguir ouvir. Vai ficar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Só o Carlos sabe disso. Sabe? Deus cuida de nós de uma forma que nós não imaginamos. E essa revelação, Carlos, Deus me deu aqui agora, em cima da outra. Sabe por quê, amados? Porque embora nós pastores, nós também passamos por lutas. E eu sei que vocês passam por luta. Só tem que aqueles que passam luta tem que estar aqui dentro. Tem que buscar a resposta no Senhor, como Davi estava fazendo. Eu não sei se todos conhecem essa passagem e sabem o que Davi estava falando, em que condição Davi estava. Mas agora eu me vejo aqui. Porque a gente às vezes foge de tomar uma atitude que precisa ser tomada. Porque às vezes a atitude vai nos doer mais do que chorar nos pés. E eu amo esse ministério. E digo sempre aqui. Às vezes eu subo aqui com meia palavra. E aqui em cima o Senhor começa a desenrolar o outro. Eu sei, amados, que cada um de vocês passa uma luta. Umas lutas diferentes das outras. Algumas internas, algumas que vocês não têm nem como mudar. E outras que precisam de atitude. Porque nós temos a palavra. E nós temos que nos guiar por ela. Mas às vezes nós freamos por amor. E às vezes é um amor de pai, um amor de mãe, um amor de irmão, um amor de amigo, e a gente não aplica aquilo que precisa aplicar. Davi aqui estava fugindo para não matar o seu filho, que tinha tomado o reino e se rebelado contra ele. Mas, amado, quem escreve isso são os filhos de Corá. Quem é esse homem? Esse homem era um homem influente na época de Moisés. E ele, com 250 homens, se juntam e se rebelam contra Moisés. A pior coisa que pode acontecer em qualquer lugar é a rebelião. Deus abomina a rebelião.
Se você tem alguém que lidera sobre a sua vida, obedeça. Porque ele está ali fazendo o papel que Deus tem dado para ele. Quando você se rebela contra uma liderança, você se rebela contra o próprio Deus. Porque todo líder é levantado pela vontade e autoridade de Deus. Satanás perdeu o seu lugar, passou a ser Satanás por causa da rebelião. Mas, amados, às vezes a rebelião ela gera consequências. Porque quando Corá se levanta contra Moisés, Deus diz para Moisés: fica tranquilo, reúne o povo, porque eu vou mostrar para eles quem é Deus. E a Bíblia diz que Moisés mandou se afastar daquele povo que se rebelou contra ele. E a palavra de Deus vai dizer que a terra se abriu. E eles foram engolidos. Sabe, amados, eu tenho dificuldade de ficar acompanhando o que eu escrevo. Mas dessa situação até esse salmo, como foi escrito, passou aproximadamente, se você for ver, 400 anos. Quando a Bíblia fala os filhos de Corá, é a descendência dele. Sabe o que significa? O que você faz hoje reflete na sua descendência. Se você for covarde hoje nas atitudes, isso vai gerar consequências na sua descendência. Se você for rebelde hoje, isso vai gerar consequências na sua descendência. Mas eu fiquei pasmo diante disso, porque eu perguntei assim: Senhor, mas eles não tinham sido engolidos? E eu fui futucar. Sabe, amados, lá em número 16, 35 é que aconteceu isso. 250 homens foram engolidos. Mas no 49 vai dizer que depois do acontecido, ficou aqueles que ficam murmurando pelos cantos. Você viu o que aconteceu com fulano? Como é que Moisés teve coragem de fazer isso? Mas não era Moisés. Porque Moisés até se afastou e falou: olha, não sou eu, é o Deus. Eu sei. E começaram a murmurar. Sabe o que aconteceu com esse murmúrio, amados? Veio uma praga. Sabe o que aconteceu com essa praga? Levou umas 14.700 junto. Por causa da rebelião de amor. Satanás é esse que se rebelou. E ele está arrastando uma multidão com ele. Você tem que saber quem é você nessa história. Para que você foi chamado? Porque em alguns momentos Deus vai fazer coisas na sua vida, ou permitir coisas, que você vai ficar se perguntando: Senhor, mas por que isso me sobreveio? Senhor, eu tenho pecado, Senhor. Senhor, o que eu tenho feito diante de Ti, Senhor? Mas toda vez que você ergue a mão para fazer algo na obra de Deus, o diabo ele se levanta, porque ele não quer ver isso.
Uma vez eu ouvi de um filho que falou para mim: por que você faz isso pela igreja e não tem coragem de me dar X? Eu falei: porque o Deus que eu sirvo tem que dar de tudo. Sabe, amados, às vezes nós vamos ter que ser firmes. Às vezes a gente vai ter que esperar o agir de Deus. Pastor, por que você se expõe assim? Porque você precisa saber que nenhuma família é perfeita, que pastores também passam luta. Então não é vergonha nenhuma você falar: pastor, eu preciso de ajuda, ora por mim, ora junto comigo. Porque às vezes é assim que Deus faz: acorda o homem de Deus de madrugada e deixa ele perturbado, e dá ele um sono, e ele vai dormir. E quando ele menos espera, ele sonha de novo, para ficar mais perturbado ainda. E aí esse homem de Deus fala: rapaz, eu preciso chorar da presença de Deus. Sabe para quê? Para desafogar. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Tem que ser muito de Deus para abrir um ministério. Tem que ser de Deus para querer pastorear. Porque se você sente vontade de largar tudo, eu quero dizer para você que todo mundo sente vontade, às vezes, de largar tudo. Mas a união, o estar junto um com o outro, é que nos fortalece. A tua presença de ombro a ombro conosco é importante. Você não sabe o quanto que você é importante. Você não veio a esse ministério para ficar sentado no banco, não. Você veio a esse ministério para colocar o seu ombro debaixo da arca e nos ajudar a carregar. Porque essa obra não é minha, nem é do pastor Alexandre, nem da pastora Sara, nem da Marta, nem do Carlos, nem das diaconisas. Essa obra é do Senhor. E você foi chamado para fazer parte disso. Você não é um band-aid no corpo, você é parte desse corpo. Eu ainda não comecei a pregar, porque eu não comecei a falar ainda de Davi. Mas por que você tem que falar tudo isso, pastor? Para que você conheça o nosso coração, para que você saiba que eu não me envergonho nem das cicatrizes, porque elas vão acontecer na nossa caminhada. Alguém vai te ferir, alguém vai te magoar. Tem uma pessoa nesse ministério do louvor que eu admiro ela. Eu só não vou falar o nome dela para não deixar ela inchada. Ela é uma pessoa que tem opinião, mas ela não abre a mão de servir a Deus. Talvez ela não esteja passando o melhor momento da vida dela hoje. Talvez essa pessoa não esteja nem no lugar que ela queria estar hoje. Mas eu tenho certeza que Deus é incômodo. Sabe de quê? E quando a gente tem um chamado, esse chamado é mais forte que a gente. E quando a gente valoriza aquilo que a gente faz, quando a gente honra a Deus com aquilo que faz, Deus também nos honra. Deus abre portas, Deus derrama a bênção dele, Deus faz as bênçãos dele nos atropelar e pegar pelo meio do caminho. E às vezes ninguém vai entender porque a gente não está vivendo o melhor da nossa vida cristã. Mas às vezes a vitória na vida física nos deixa um pouco distante daquilo que é espiritual. E Davi começou a se achar e se sentir, porque toda vez que ele conquistava uma nação, toda vez que ele via uma mulher que era bonita, ele se apegava a isso. E por ter muitas mulheres, muitos filhos, tudo isso sobreveio sobre a sua vida. Eu quero continuar falando de Corá. Em Números 26:11 vai afirmar que
os filhos de Corá não foram engolidos pela terra. Deus os poupou para que eles gerassem essa geração aqui, essa geração de salmista que escreveram os salmos que falavam a respeito de Davi. A gravidade e o desrespeito demonstrado por Corá, Deus poderia ter acabado com toda a sua linhagem, mas o Senhor deu a oportunidade para que outra geração se mostrasse diferente. Ao invés de se rebelar contra o Senhor, os descendentes de Corá dedicaram-se ao louvor a Deus e escreveram esse salmo. A mensagem do Salmo 42 sugere a circunstância que Davi passou ao fugir de Absalão, seu filho, para que não tivesse com ele um confronto. Sabe, amados, esse salmo Davi abraçou porque conta a sua história. A palavra de Deus vai dizer que assim como a corça anseia pelas águas, porque ela precisa sobreviver, nós precisamos de Deus para a sobrevivência da nossa vida espiritual. Se você não sente isso, amado, se você fica um domingo em casa vendo futebol, ou fazendo qualquer outra coisa, ou trabalhando que seja, que às vezes eu sou um desses, agora o Rastro também vai me fazer companhia, alguns domingos ele vai estar trabalhando, a gente fica com o coração apertadinho, de vontade de estar aqui, sabe? Porque é o lugar que eu me sinto bem, é o lugar que eu não quero sair daqui. O Senhor trata conosco, amados. Eu passei um período aqui, eu, o Felipe, o Bingo, e tá lá o Bingo, a retaliação abençoada, perdendo as tripas devagarzinho, aos pouquinhos, esvaziando as tripas. Eu e o Felipe, a gente ralamos muito aqui. Mas eu sei, amados, eu também tenho algo para fazer na minha casa. Então eu faço igual faz o Salomão, né? Coloca um tijolo lá, outro tijolo cá, um tijolo lá, outro tijolo cá. E ontem e hoje o Senhor não me deixou trabalhar. Choveu direto. E quando acontece isso, eu falo, tá bom, Senhor, eu não vou meter a mão em ferramenta nenhuma. E o Senhor foi falando comigo, foi comunicando comigo nessa palavra de hoje. E eu vi tudo começar a se desenhar. Pastor liga, pastora Marta conversa comigo, aconteceu uma situação assim, sabe? Eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor confirma no nosso coração aquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Sabe, amados, a gente não tem aqui vergonha de chorar como homem de Deus, a gente não tem vergonha de expor a nossa vida, porque Jesus, ele não teve vergonha de expor a sua vida. Nós somos reais, nós não somos super-herói. Você jamais vai ver alguém aqui com a cueca por cima da calça comprida, ou com a asa querendo voar daqui do ponto do chão. Nós somos normais como vocês. Mas vocês precisam entender que quando a gente está passando por luta, a gente precisa gritar para alguém. Porém, Davi nesse período aqui, ele não tinha muito com quem contar, a não ser com Deus. E nós estamos falando aqui, às vezes Deus permite tais coisas para que você se volte mais para Deus. Porque às vezes você pode achar que está orando muito, mas Deus fala, é pouco que eu quero fazer na tua vida. Você precisa me buscar mais. Eu vi uma levita falando com a pastora Marta assim, pastora, eu estou saindo agora do trabalho, mas eu vou chegar lá.
E glória a Deus, ela chegou aqui e está olhando para Deus. E Deus falar no coração dela. Eu fico feliz por isso. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus não quer que você venha aqui para um compromisso marcado, agendado. Deus quer que você venha aqui para sentir a presença dEle. Para sair daqui cheio. Para amanhã encarar mais 7 dias se for necessário. E as dificuldades que vão vir. Davi estava vivendo isso. Quando nós começamos a ver no versículo 3, ele começa a falar que ele tem sido confrontado. E as lágrimas dele têm sido como alimento. Dia e noite. E a frase que ele tem ouvido é: aonde está o seu Deus? Porque é isso que alguns têm vontade de falar na nossa cara. E aonde está o seu Deus? Você lembra de Davi? Estava lá o gigante. Cadê o Deus de Israel? Cadê aquele Deus que fazia e acontecia? Ele veio perdido. Mas há momentos, amado, que parece que Deus fala assim: você aguenta mais um pouquinho. E às vezes a única coisa que a gente faz é chorar na presença de Deus. E às vezes a gente tem que chorar até escondido da nossa família. Porque ela é o motivo do nosso choro. Às vezes a gente precisa orar a Deus escondido de todo mundo. Porque às vezes o que você tem para falar para Deus, ninguém vai entender. Sabe por quê? Porque alguns olham para um homem de Deus e medem a ele pela palavra que ele dá, pelo louvor que ele canta. Porém, acham que eles não passam por lutas. Quando você vê um homem de Deus caindo, desistindo, amados, não foi uma flechada não, foram muitas flechadas. Mas sabe quando é que a gente descobre que éramos felizes e não sabíamos? É quando aquela liderança passa e se levanta um outro líder sobre a nossa vida que a gente não queria. Sério, vocês estão entendendo? Às vezes o pior, ele pode estar por vir. A gente fala que o melhor está por vir, e com certeza é isso. Mas às vezes você está reclamando de barriga cheia. Davi, ele só ouvia isso. E diante dos adversários, porque a visão deles era que Davi estava sozinho e que ele não tinha nenhum apoio de Deus. Aonde está o seu Deus? De continuamente eles falavam isso. Com certeza é uma tática eficaz. Por quê? Porque o inimigo só alcança o nosso coração quando há dúvida. A todo momento que o inimigo quer é minar o nosso coração com dúvida. Tipo, você está lá, né? Sua vida mudou o quê? Seu marido continua bebendo, te batendo, seus filhos continuam na droga, seu casamento não acontece, não melhora, o emprego não vem. O que está melhorando para você? Às vezes, amado, o inimigo ele tenta minar, ele
ele tenta botar no teu coração dúvida. Davi não tinha dúvida aqui. Mas essa era a estratégia. Isso foi adotado pelo inimigo em muitas outras ocasiões. Em 2 Reis, vai mostrar que essa também foi a técnica adotada pela Síria. Quando eles iam invadir a Síria começou a falar, a gritar para o povo que não teria quem os livrasse da sua mão. Nabucodonosor também fez a mesma coisa. Na Babilônia, quando ele vai lançar na fornalha aqueles 3 jovens, não há quem possa livrar da mão. Sabe, amados? Quando eu vejo isso, eu falo, a vitória está logo ali. Você só precisa resistir, irmão. Sujeitai-vos a Deus. Resistir, irmão, e ele fugirá de vós. Davi aqui estava sendo esmagado. No versículo 4, nós vamos ver que Davi, ele vê de novo esse refrão, a qual tem um título, né? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No versículo 5. Sabe o que acontece? Nesse momento, Davi começava a sentir saudade da presença de Deus, de estar no templo, de adorar a Deus. Provavelmente os relatos do que seu filho estava fazendo chegava até o coração de Davi. E Davi fugia desse confronto. Talvez ele esperava que Deus intervisse, que Deus fizesse alguma coisa, porque ele tinha privilégio, esse privilégio foi cortado, de adorar no templo. Toda vez que Davi se via nessa situação, ele vinha o sofrimento, as lágrimas. Eu fico imaginando o que ele sentiu no versículo 7. Ele diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catapultas, que são interpretadas aqui como muitas águas de uma cachoeira forte, elas vinham de encontro a ele. Mas as vegas, que são proteções rochosas, faziam com que isso passasse por cima. Nada afetava Davi, mas dentro do teu coração algo deixava inquieto. Porque, amados, às vezes a gente vê uma passagem dessa, a gente acha que foi coisa de um dia, 2 dias. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falava ao Senhor: Senhor, por que nós passamos por tantas essas coisas? O que o Senhor quer fazer? No versículo 8, ele diz assim: contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Sabe o que acontece, amado? Quando você passa por luta sozinho, é
muito difícil. Quando a gente fala aqui, vem orar, quando a gente fala, vem aprender a palavra de Deus, o que sustentava Davi aqui era a experiência que ele tinha vivenciado com Deus. Talvez eram os momentos que ele passava, talvez passasse pela cabeça dele aquele momento que ele pastoreava a ovelha, as noites que passou sozinho, sabe? Às vezes Deus tira tudo de perto da gente e nos coloca num lugar sozinho. Eu fico imaginando que Rácio vai passar muito disso naquele camarote lá deitado. O que eu vou fazer? A gente tem que saber aproveitar esse momento. O momento em que a gente passa sozinho com o Senhor. Sabe, amados? A aflição é quando algo foge da tua mão. A nossa alma fica aflita quando tem algo que a gente não tem como fazer nada. E a gente fica pensando se a nossa atitude vai ser pior do que esperar no Senhor. Davi sabia que se ele voltasse para a cidade, ele ia ter que confrontar o seu filho. E isso ia gerar morte. Alguém ia morrer. Só que eu creio que Davi não queria ver o seu filho morto. Existem coisas que às vezes a gente vai orar, até a hora que Deus fala assim, olha, chega. É essa atitude. Às vezes a atitude que você vai tomar vai ser drástica. Às vezes muitos não vão entender. Mas às vezes é necessário. Sabe, amado? O excesso de carinho, o excesso de proteção, o excesso de zelo faz o que Jacó fez com José. Nós pastores temos que tomar muito cuidado com isso. Nós que lideramos qualquer departamento temos que ter muito cuidado com isso. Porque há uma situação que a gente aprende com o tempo. A ovelha que ela anda sozinha, ela corre sozinha, ela sabe aonde vai beber água, onde vai se alimentar. Mas a ovelha que ela é débil. Débil não significa que ela seja perturbada, mas ela é mais fraca que a outra. Ela tem muitas dúvidas, ela tem muitos problemas para passar, ela tem muita dificuldade de entender as coisas, de amadurecer. Então, às vezes, o líder, o pai, a mãe, com esse excesso de carinho, vem tentar fazer um contraponto para que ela acompanhe a outra, para que ela cresça junto com a outra. Só que a gente precisa ter uma direção de Deus para que aquilo não seja uma zona de conforto ou de comodismo, ou de zelo excessivo por nossa parte. Porque alguém te bajula, porque alguém fala mansinho com você, porque alguém é legalzinho, aí você abraça mais. Então para os outros fica parecendo, ele gosta mais dele, mais dela, do que de mim. Ele se importa mais com ela, mais com ele, do que comigo. Ele fala mais com ela, mais com ele, do que comigo. Sabe, amados? Até para liderar é difícil. Porque a palavra de Deus vai dizer que alguns discípulos de Jesus tinham uma intimidade maior. Tinha um discípulo que a Bíblia diz que ele deitava no peito de Jesus. Só que quando você vai examinar as Escrituras, você vai ver que João era um jovem. Talvez
Tanto é que quando Jesus está na cruz, ele fala aí, ó, mulher, seu filho, aí é sua mãe. Cuide do outro. Sabe, amados? A gente precisa entender isso. Às vezes até Deus nos trata assim. E a gente tem que levar um tempo para entender isso. Senhor, por que você fala com fulano e não fala comigo? Será que ele é mais santo que eu? Eu só vejo os fubá que ele dá. Na minha época eu falava fubá, né? Depois foi vacilo, mole e vai embora. Sabe, amados? A gente precisa entender isso. A vida com Deus, ela é simples, mas às vezes se torna complexa. Porque a gente tem expectativas. E quando aquelas expectativas não são correspondidas, no momento que a gente quer, às vezes a gente começa a desistir da caminhada. E a ideia é essa. O abatimento da alma é para que você desista. Talvez alguns de vocês que estão ouvindo essa noite estão pensando nisso. Eu não vejo a hora de parar. Eu não vejo a hora de voltar atrás, de tirar a mão do arado. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque estás triste, ó minha alma? Espera em Deus. Confie em Deus. Sirva a Deus. Se fraquinho do jeito que você está, correndo atrás, está difícil, imagina se você largar tudo. Sabe, amados? Quando você continua lendo, no versículo 9, ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar em lamentos sobre a opressão dos meus inimigos. Olha o sentimento voando por cima da cabeça. Sabe, amado? Porque às vezes vai ficando tão pesado a cruz que nós carregamos uma. Que a gente pensa em voltar atrás. Porque de tanto você ouvir, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não restitui o seu lugar? Se bobear, você começa a pensar assim: Senhor, o Senhor não me ouve. Você lembra de Abacuque? Abacuque também passou por isso. Profeta. Quando ele viu a sua nação destruída, quando ele viu os ímpios se gloriando, aqueles que não servem a Deus vencendo. Mas a gente tem que se gloriar por quem? Se gloriar no Senhor. Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, no versículo 9, 10, diz, continua dizendo Davi: desligaram-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: e teu Deus, aonde está? Sabe, irmãos, se tem uma coisa que o diabo é perseverante.
você está alegre e feliz, Ele não é bobo de vir. Mas Ele vem quando você está mal. Quando você está triste. Quando alguma coisa te abateu. Quando alguma coisa sobrevém sobre você. Quando você toma um soco que não é o nocaute. Mas você dá 2 passos para trás. É a hora que Ele ataca. É a hora que Ele bombardeia. Por isso que a gente temos que ter uma vida de oração. Por isso que a gente tem que estar nos pés do Senhor. Para que nós possamos falar. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu auxílio. E Deus o meu. Amados, o inimigo ele é tão astuto, ele é tão perverso, que na sexta-feira, quando Jesus estava naquela cruz, alguém falou assim para ele: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Sabe, quando você não tem identidade, você aceita ser qualquer coisa que o inimigo fala. Ainda que alguém que você ache que é ungido de Deus fale de você aquilo que você não é, você precisa saber quem é você em Deus. Porque a dúvida tira a sua fé. A dúvida te enfraquece. E a dúvida te diminui. A dúvida faz o inimigo crescer. Sabe, se Deus tem cuidado de nós, se Deus tem sido conosco, ainda que estejamos passando por provas terríveis, glorifique o Senhor. Aleluia! Ainda que você não entenda o porquê, o como, o para quê, ainda que você seja inocente naquilo tudo que está acontecendo, permaneça no Senhor. Sabe, eu queria fazer um negócio aqui. Vem cá, Michel. Cadê o Senhor, Mateus? André, terminou, pode ligar se quiser.